A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor, porque teu Santo Espírito já sondou os nossos corações, já nos afastou de qualquer caminho mau. O seu Espírito Santo já limpou a nossa mente, a mente de Cristo está predominando sobre a nossa mente natural, então nós temos agora capacidade para receber a boa semente sobre os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá espírito de sabedoria e a tua palavra nos garante, Senhor, que a tua palavra nunca volta vazia e eu creio na tua palavra. Por isso, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, eu já declaro sobre a vida dessa igreja a saúde do reino, aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós ali na cruz. Eu declaro sobre a sua vida que todo o espírito de enfermidade está sendo mandado embora agora em nome de Jesus. Eu declaro que todo decreto de morte, de incapacidade está cancelado na sua vida em nome de Jesus. E declaro também que sobre ti já está descendo a unção, o bálsamo de Gileade, e o Senhor está restaurando a sua saúde por completo, da ponta do seu cabelo à ponta dos seus pés. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bom, a tua misericórdia dura para sempre, e nós temos hoje o privilégio de compartilhar a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor são dados a ti, e tudo nós devolvemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Olha, essa igreja me conquistou. Me senti muito amado, me senti assim constrangido com tanto amor que nós recebemos. Então nós queremos realmente assim declarar para vocês o quanto nós nos sentimos muito bem acolhidos aqui, né? Realmente aqui é a casa em que o cristianismo é colocado em prática. Amém? O cristianismo não é religião, é relacionamento, né? E o relacionamento tem que ser da vertical e depois você distribui na horizontal. Então é isso que a igreja está fazendo e eu te agradeço, pastor, pelo seu amor. Ok, ontem, vamos lá? Como que eu começo aqui? Não está indo. Do ladinho. Aqui. Aí, olha lá. Vida abundante. Nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre isso. Sabe por quê? Porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Você crê nisso? Então declare comigo. Eu creio na palavra que está em João 10:10. O Senhor Jesus me disse que Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu recebo essa palavra e vou praticá-la. E eu quero te dizer, Satanás, que tudo que você tem dito para mim até agora é mentira. E eu creio na palavra. E eu tomo posse da palavra. Porque eu vou viver tudo que o Senhor Jesus conquistou para mim ali na cruz. Amém? Você declarou isso? Porque a Bíblia não diz assim somente para você pensar. Ela diz, o que você disser, vai fazer com que seja realizado. Agora, eu te dei a oportunidade de você declarar a palavra de Deus. Você declarou, e quando você declara, você está declarando a toda a esfera espiritual. Eu tomei uma posição. Porque eu quero viver a partir de hoje a vida abundante que o Senhor Jesus garantiu para mim. Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha bem assim na batata dos olhos dela. Bem lá no fundo assim. E diz assim, pelas suas pisaduras, você foi sarado. E a partir de hoje, você vai ser uma testemunha. Porque o Senhor Jesus te chamou para ser uma testemunha. Amém? Pode desbatatar agora. Ok, então nós acabamos de ver o plano de Jesus para nós e acabamos de declarar aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Como você vai chegar ao final dos seus dias? Robusta velhice
Entrarás para a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Esse é o plano de Deus para você. Então, não se acomode com nada menos do que o Senhor tem para a sua vida. Não se limite a aceitar um diagnóstico que às vezes é contrário à palavra. Creia que sempre a palavra tem a última palavra. Ok? Então, continuando, vamos só lembrar alguns versículos importantes do que nós vimos ontem. Um versículo que diz: por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível significa que você tem que cuidar de espírito, alma e corpo. Não adianta você cuidar de 2 partes, tem que cuidar das 3. Porque Jesus veio para salvar as 3 partes. Ele não veio para salvar você por 2/3 ou 1/3 só. Veio salvar você por inteiro. E eu quero entrar por inteiro e viver todos os dias que o Senhor Jesus tem para mim. A palavra nos diz que, como nós somos templos do Espírito Santo, ela nos fala assim, para você entender a importância do corpo. Vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Repita comigo. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Todo o meu corpo, toda a minha vida, pertence a Deus. Portanto, eu vou deixar que as pessoas vejam Deus no meu corpo e através dele. Então você tem que refletir Jesus. Mas não aquela imagem que você tem de Jesus, de alguém pendurado numa cruz muito magrelo. Essa não é a imagem de Jesus. Porque Jesus era alguém que nós podemos olhar para ele e termos como nosso modelo e exemplo de saúde. E quando você olha para a história de Jesus, você vai ver que Jesus era alguém que era muito musculoso. Porque ele era filho de carpinteiro, era carpinteiro. Aquilo que ele suportou ali na cruz e o martírio foi de alguém que tinha uma estrutura osteomuscular muito grande. Então Jesus era alguém que você pode olhar para ele e falar assim, esse cara era sarado. Como diz a minha mãe, bombadão. Jesus era alguém muito forte. Então você pode olhar para Jesus e você vai então ter o padrão correto de saúde. O que nós estamos trabalhando no Metanoia, durante o período que nós vamos ministrando Metanoia, nós começamos a ver que existem várias mudanças na forma de você avaliar algumas situações. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando você falava de gordura, as pessoas já ficavam assustadas. Hoje, já está se falando, olha, a gordura é boa. Há pouco tempo atrás falava-se, não coma ovo. E aí, hoje, as pessoas falam assim, coma 4 ovos por dia. As coisas mudam. Mas quando nós começamos a olhar para a palavra, nós começamos a ver que quando você olha para Jesus, e a Bíblia te diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você começa a olhar para Jesus e toma-o como seu modelo de saúde, você vai ter vida abundante. Quando você olha para a dieta de Jesus, você vai ver que ele se alimentava de uma forma muito saudável. Então ele não comia Cheetos, aquele chulezinho sacado, não tomava Coca-Cola, né, aquela água morta, preta ainda. E Jesus não fazia nada disso, porque ele sabia o que era comer. Ele sabia o que era alimento, aquilo que trazia vida para ele. Jesus dormia, Jesus tomava água, Jesus fazia jejum, ou seja, detoxificava. Jesus fazia, então, deixou para você os exemplos de como ter uma vida abundante, uma vida saudável. Só que, como cristãos, nós não olhamos para Jesus. Por quê? Porque a nossa mente está tão cauterizada que nós achamos que cuidar do corpo é um mero detalhe. E nós podemos levar a vida de qualquer jeito. E você vai perguntar, doutor, quem que é esse aí? Esse era eu. Porque eu pensava desse jeito. Eu agia de qualquer forma com o meu corpo, sendo médico. Então você vai começando a fazer um monte de coisa errada, mesmo sendo médico, e médico tem um maior acesso a medicamentos, a tratamentos, então, e médico normalmente não se consulta com outros, né? Fala assim, não, eu já resolvo minha situação. Então eu comecei como cristão, médico, eu era, nessa época, presbítero da igreja, vivia uma vida ruim. Eu comecei a olhar para a palavra, vida abundante, vida abundante, vida abundante. O que é isso? Eu não estou vivendo isso. Não estou vivendo isso. Senhor, não quero nada menos que a tua palavra para a minha vida. E aí, eu fui para a palavra, eu e minha esposa, e começamos a buscar, Senhor, o que é essa vida abundante? Quais são os fundamentos de uma vida abundante? E aí Deus começou a nos mostrar
e então nós começamos a colocar em prática nas nossas vidas, e foi acontecendo uma mudança. E essa mudança chegou até você. Porque a palavra nos diz, e sereis minhas testemunhas. Não fala assim, e sereis meus teólogos, e sereis meus mestres, tal. Você pode ser tudo isso. Mas o mais importante é que você seja testemunha daquilo que Jesus fez e faz na sua vida. Isso tem que se refletir em todas as áreas da sua vida. A igreja é portadora de boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, como nós, o povo escolhido, podemos viver algo menos do que a vida abundante que o Senhor tem para nós? Eu fazia isso. Por quê? Porque eu me amoldava ao padrão do mundo. E o padrão do mundo é de doença. Normalmente nós tratamos doença. Nós não trabalhamos a questão de prevenção de saúde. Dificilmente você vai fazer algo para prevenir uma doença. Às vezes você vai no médico e o médico... Às vezes você chega e fala assim, doutor, eu não tenho nada. O médico vai falar assim, hã? Mas você volta aqui quando você tiver alguma coisa. É mais ou menos assim, né? Porque a gente é preparado como médico para cuidar de doença. Tá? Mas aí esse é o padrão do mundo, padrão de enfermidade, padrão de morte. Mas esse não é o padrão de Deus. E olha o que o Senhor nos fala. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra está nos dizendo? Você crê que nessa manhã você pode ser curado? Você crê que nessa manhã você já foi curado? Amém. Mas quando você olha para você, às vezes você está vendo assim, não, mas como eu posso ser curado? Eu estou passando por tal e tal problema. Gostaria de compartilhar com você esse versículo. Pode dizer comigo? Porque eu ando por fé. E não por vista. Você vê que eu estou colocando tudo na primeira pessoa, né? Por quê? Porque isso é declaração. E quando você declara a palavra, na verdade você já está fazendo oração e já está vindo com a resposta praticamente. Sabe por que eu estou colocando esse versículo? Porque o padrão do cristão não é o padrão do mundo. E quando eu falo para você andar por fé, eu não estou dizendo para você fazer algo irracional. Porque a Bíblia diz para você que seja o vosso culto racional. Ou seja, Deus te deu mente para você pensar. Uma vez eu estava ministrando no Metanoia, lá no Moriá, e depois da minha ministração chegou uma moça e falou assim, doutor, eu fiquei muito grato pela sua ministração. Eu falei, por quê? Porque eu tinha ideia de que crente não podia estudar, não podia ter conhecimento. E o Senhor abriu meus olhos em relação a isso. Então eu quero dizer para você, você tem que conhecer a palavra. Mas não só a palavra, você tem que conhecer o mundo em que você está vivendo. Você não é do mundo, mas você vive no mundo. Então você tem que ter entendimento de como se confrontar com as situações que estão te avizinhando. Isso chama-se cosmovisão. Ou seja, qual tem sido a sua cosmovisão? O que é isso, doutor? Qual que é a janela que você vê o mundo? A sua janela tem que ser através do cristianismo. Concorda comigo? Ou você está sendo moldado pela mídia, ou pelo materialismo científico, que diz que não existe criacionismo. Porque se você for pensar em evolucionismo, é uma pura balela. Para a pessoa ser uma evolucionista, ela tem que ter muito mais fé do que eu e você. Porque você crê que saiu algo do caos, surge a complexidade, isso vai contra todas as leis da física. Concorda comigo? Então, você tem que entender cosmovisão. A cosmovisão do cristão é cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Eu tenho que andar por fé. Mas quando eu ando por fé, eu começo a entender algo muito interessante. Lembra que eu falei para vocês ontem que a Bíblia é um livro científico? Sim? Então, olha lá. Vamos falar um pouquinho sobre física. Vou explicar para você o que é fé. Vou explicar para você esse versículo. Matéria, tudo que existe, o universo, é composto disso aqui, ó. Massa, energia e informação. Interessante, né? 3 partes, né? Olha lá, espírito, alma e corpo, Pai, Filho e Espírito Santo, massa, energia e informação. Interessante, não é? Mas o que significa isso aqui? Por que eu estou colocando... Doutor, domingo de manhã o senhor falar sobre física quântica, eu não estou nem no Enem. Mas sabe por que eu estou colocando isso aqui? Olha lá, massa. Isso aqui que você vê, isso aqui não é Matrix não, pessoal, isso aqui existe. Isso existe, tá? É real, não é virtual. Isso aqui existe. Mas só que é uma bilionésima parte da realidade. Ou seja, 99,999% é
Os que cientistas dizem, espiritual. Ou seja, se você vive por fé, na verdade você vive no mundo real. A fé não é a certeza das coisas que se esperam? É isso. Quando você vive por fé, você vive o reino. Ou seja, você opta viver aquilo que é real, 99,999. Mas Satanás quer que você viva 1/1000ª parte daquilo que Deus tem para você. Quer que você creia nos seus sentidos, nas suas emoções. E como eu falei ontem sobre as emoções, sobre como nossa mente funciona, quem estava aqui ontem? Como eu falei ontem, normalmente as nossas emoções estão totalmente deturpadas. E quando nós nos pautamos por elas, elas são facilmente manipuláveis por Satanás. E, então, quando você entende esse princípio de que eu opto por viver aquilo que Deus tem para mim, ou seja, 99,999% da realidade, eu vivo, então, a vida em abundância. Por que eu estou colocando isso? Por que eu perguntei para você se você crê na cura? Em março de 2015, chegou ao meu consultório uma senhora, crente, uma senhora de 64 anos, tia Loide. Ela chegou no meu consultório com um diagnóstico de um câncer de ovário, e esse câncer já havia espalhado para todo o seu abdômen. Então ela estava com uma carcinomatose peritoneal. Uma paciente que chegou com todos os exames, inclusive tomografias, os exames de sangue, todos os exames complementares, e o médico havia dado para ela um diagnóstico de 3 meses de vida. 3 meses. Você acha que seu problema é grave? Talvez o dela seja mais grave que o seu. E ela chegou para mim e mostrou tudo isso. E eu falei para ela assim: você crê que pelas pisaduras de Jesus você já foi curada? E ela falou sim, eu creio. E aquilo eu tive que exercer minha fé, né? Porque assim, como médico, aquele diagnóstico que o médico havia dado era a realidade. E aí eu falei para ela, olha, a palavra nos diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. E tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Eu quero orar com você agora. Posso orar? Ela falou, vamos orar, doutor. E aí nós oramos. Feche seus olhos. Senhor, eu não conheço a vida do meu irmão ou da minha irmã que está aqui. Mas eu sei que ele está aqui porque o Senhor já o curou. E ele está vindo aqui para tomar posse da cura e da vida abundante que o Senhor já declarou sobre a vida dele. E eu creio, Senhor, que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Eu estou ligando na sua vida a saúde do reino agora. E desligando sobre a sua vida todo o diagnóstico de morte em nome de Jesus. Amém? Foi essa a oração que eu fiz para ela. Estou fazendo para você. Sabe o que aconteceu com ela? Ela tinha um marcador de câncer chamado CA125. O normal é até 35. O dela estava em 1.500. Só para vocês entenderem. Ela tinha um quadro de uma ascite, ou seja, barriga d'água, causada pelo câncer. É um caso grave. E além disso, ela tinha diabetes. O que eu tive que fazer? Falei assim, olha, a partir de hoje você recebeu uma casa nova. A partir de hoje você recebeu uma casa nova? Só que a partir de agora, você vai manter essa casa limpa. Deus já fez a sua parte, a parte dele. Agora você vai fazer a sua parte. Primeira coisa que eu fiz na alimentação dela, mudei toda a alimentação. Tirei carboidrato, tirei açúcar. Açúcar é combustível para câncer. É combustível para câncer. Quer dar combustível para câncer? Come açúcar. Tirei isso. Ela tinha diabetes, como que ela podia estar comendo câncer? Comia câncer. Ela usava insulina, então eu consegui fazer, só com essa mudança, já ficar sem insulina. Não precisou mais de insulina. Além disso, fiz ela tomar água alcalina, com pH acima de 7. Por quê? Porque o câncer, a célula cancerígena, gosta de um pH ácido. Quanto mais ácido o pH, mais a célula cancerígena tem oportunidade de crescer. Então,
A água alcalina, junto com o bicarbonato de sódio, faz com que você possa ter condições de alcalinizar os seus tecidos. Recebeu isso aí? A água acima de 7, pH acima de 7. Eu vou falar um pouquinho de água aqui, se der tempo. Além disso, falei para ela, olha, você vai ter que começar a dormir. Porque ela não dormia, trabalhava na igreja, então ela entrava naquela rotina de não parar. Descanso, precisa descansar. E você precisa fazer atividade física. Mas o doutor tem o câncer. Tem câncer, mas não está morta. Começou a fazer atividade física. Dentro da sua limitação, ela começou a fazer atividade física. Então, isso foi em março de 2015. Quantos meses ela tinha de vida? 3 meses. Ok. Chegou os 3 meses, ela estava melhor do que antes. E estava viva. Bom, e ela era inoperável, porque o câncer estava espalhado. Inoperável. Aí, ela foi ao oncologista, ele fez uma drenagem dessa ascite, tirou aquele líquido em excesso, e não voltou mais o líquido. Chegou em dezembro, ela fez... Doutor, o meu oncologista quer fazer cirurgia em mim. Eu falei para ela, claro, agora é possível você fazer. E ela foi fazer cirurgia. Sabe o que aconteceu? Tirou útero, tirou ovário, tirou trompas, fez uma limpeza, foi para a biópsia. Não tinha mais câncer. Isso foi em 2015. E nessa época, sabe em quanto estava o CA 125 dela? Lembra que era 1.500? Foi para 15. Agora em março, faz 2 anos que eu já a consultei. E ela veio exatamente num dia em que completava 2 anos. Eu falei, tia Loide, a senhora viu que hoje está fazendo aniversário de 2 anos? Eu falei, doutor, para a honra e glória do Senhor. Eu criei na cura e tomei posse da cura e pratiquei a cura todos os dias da minha vida. Isso é andar por fé e não por vista. Você crê nisso? É testemunho. Eu podia falar um monte de coisa para você aqui. Mas eu estou falando aquilo que Jesus faz na sua vida. Então, o que ela fez? Ela colocou em prática 4 princípios de fé. Você pode dizer comigo? Eu declaro. Eu realizo. Eu recebo. E eu conto. Então, esses são 4 princípios que você vai ver que se repetem na palavra. É um padrão. Você vai ver isso na história do filho pródigo. Você vai ver isso com Davi e Golias. Mas, como eu sou médico, eu vou colocar uma da mulher do fluxo de sangue. Ok? Vamos lá, vamos ver esse texto. E você vai ver comigo esse princípio. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vamos parar aqui. Aqui nós já temos 3 princípios de fé. Um pano de fundo. Você já ouviu essa história muitas vezes. Mas gostaria de colocar um pano de fundo médico. Essa mulher sofria um quadro que nós chamamos de hemorragia uterina disfuncional. A menstruação, que normalmente dura de 3 a 7 dias, começou a aumentar. Para 1 mês, para 6 meses, para 12 anos. Uma época em que, pelo costume judaico, o período menstrual era considerado um período de impureza. Ela não podia estar em convívio social. Ok? Então, ela, se saísse, as pessoas começavam a falar assim, olha, você está impura. Você está impura. Mas só que o negócio começou a se estender. E aí, lembra que eu falei ontem sobre estar e ser? As pessoas começaram a dizer para ela, você é impura. Você é impura. Então, ela toma posse dessa palavra e começa a dizer, eu sou impura. Eu sou impura. Eu não sou mais filha da promessa, não tenho mais as promessas que o Senhor decretou sobre a minha vida, que está em Deuteronômio, que o Senhor afastará de mim todas as enfermidades. Mas aí, ela começa então a se envolver nesse espírito e de enfermidade e começa a derrocada. E começa a ficar cada vez mais enferma.
E se é uma mulher que sangrava todos os dias, ela tinha um quadro de anemia profunda. Ela não conseguiria nem sair da sua cama, porque ela não tinha glóbulos vermelhos para levar os nutrientes e o oxigênio às células. Não tinha forças. Não tinha. Mas ela ouve falar de Jesus. O nome Jesus, no hebraico, significa Jeová é salvação. Jeová é salvação. E aí, lembra o que Jesus fez quando entrou na sinagoga? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Por que na Bíblia está quebrantados de coração? A palavra no hebraico para quebrantados significa queimados, coração totalmente destruído, devastado. Porque a doença não começa no físico. A doença começa lá na sua alma. Quebrantado de coração. E o que Jesus faz? Ela começa então a declarar: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Primeiro ponto. Ela começou a declarar. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que isso gera na sua alma? Curou a sua alma. Quando cura a alma, ela sai daquela cativeiro de enfermidade, cativeiro espiritual de enfermidade, ela se levanta e vai até Jesus. Então ela fez o segundo ponto. Ela fez o quê? Realizou. Ela não ficou só declarando. Ela realizou. Mas, imagina, uma mulher que estava enferma, começa a se levantar e vai até Jesus. Só que entre ela e Jesus havia o quê? Multidão. Só que não era uma multidão desconhecida. Era das mesmas pessoas que a acusavam, dizendo para ela: você é impura, você é impura. É aquilo que Satanás vai dizer para você: você não está curado, você não está curado, você não está curado. Você não merece. Você é incapaz. A cura é para os outros, não é para você não. Deus não tem poder para te curar. É isso que a multidão estava dizendo. Você não merece, você não merece. Mas ela não ouve a multidão, porque ela tomou posse da palavra que estava declarada sobre a vida dela. E ela vai até Jesus, e provavelmente ela foi agredida fisicamente também, e ela chega até Jesus e toca na sua orla das suas vestes, né? E ela toca. E quando ela toca, olha o que a palavra diz. Aqui, ó. E logo se sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Ou seja, a cura se completa. Já havia sido curado na alma, foi curado no físico. Você já foi curado na alma e vai ser curado no físico hoje. E aí, olha o que continua. Então ela fez a terceira parte, ela recebeu. E talvez a pior parte seja receber. Porque nós estamos tão acostumados a esse padrão de enfermidade que muitas vezes nós cremos na mentira de que nós só somos amados se nós estamos enfermos. Porque quando você está... Uma das grandes carências que nós temos hoje é de sentir amado. Por isso essa igreja é tão especial, porque as pessoas se sentem amadas. Uma das grandes carências é essa, sentir amado. Então, quando você fica doente, a sua alma começa a gritar, e você começa a ter sintomas no seu físico. Então, as pessoas começam a te dar atenção. E você começa a cair nesse conto, nessa história de que eu só sou amado se eu fico doente. E muitas vezes as pessoas não conseguem receber a cura porque elas continuam crendo nessa mentira. Por isso que todo espírito de mentira está repreendido agora em nome de Jesus. A sua mente está livre para você receber a cura, para você receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí, o texto continua assim. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Tenha os olhos de Jesus. Tenha os olhos de Jesus. Não tente fazer as coisas por você. Eu não estou subindo aqui como médico, como alguém que sabe alguma coisa a mais que vocês, mas estou subindo aqui alguém que está compartilhando a palavra. De uma forma diferente, mas é a palavra. Então, antes de subir aqui, eu pedi: Senhor, se o Senhor não for junto, eu não vou. Porque eu não posso por mim mesmo fazer
Nada. Porque a palavra nos diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então tenha os olhos de Jesus. Não tenha os olhos da religião, ou tenha os olhos de julgar. Tenha os olhos de Jesus. Peça, Senhor Jesus, eu não posso amar, mas derrama o teu amor sobre a minha vida. Aí você vai conseguir fazer isso. Aí, o texto diz assim, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O que ela fez? Último passo. Contou, foi testemunha. As pessoas ouviram. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. O que salvou? 2 Coríntios 5:7. Ela andou por fé e não por vista. Ou seja, ela entendeu que ela foi criada para viver os 999% da vida abundante que Jesus tinha para ela. E é isso que nós estamos vivendo a partir de hoje. Então, vamos falar sobre estratégias para uma vida abundante. Rapidamente eu vou dar uma pincelada sobre alguns pontos que eu acho interessante sobre nós começarmos a pensar como estratégia para uma vida abundante. Ok. Então, Efésios 4, 22 e 24 diz assim, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Primeiro ponto, detoxificação. Livre-se do lixo tóxico. Imagina assim, que você passam 60 toneladas de alimento pelo seu tubo digestivo. Grande parte disso que nós comemos hoje é lixo. Não vai ser eliminado, fica lá em você. E você então vai ser uma fonte, um depósito de toxinas. Só que elas não vêm somente através dos alimentos. Existem várias outras fontes, né? E uma das principais fontes que nós temos hoje chama-se iatrogenia, doença causada por medicamentos. Eu vou te contar uma historinha sobre como é a nossa evolução. Ontem eu falei sobre isso, como que é a evolução do nosso... Um colega me mandou isso, eu achei muito interessante. Começa assim, ó. Aos 30 anos você tem uma depressãozinha, uma tristeza meio persistente. Prescreve-se fluoxetina. Essa tristeza não vem porque você está depressivo, mas é porque você já está em quadro de estresse. E aí você começa a fazer sintomas de cansaço e alteração nos seus neurotransmissores. Então, você vai no médico, o médico prescreve fluoxetina. Ela dificulta seu sono. Então, você começa a tomar clonazepam, popular Rivotril. O clonazepam deixa meio bobo. E você reduz sua memória. Aí você volta no médico. Ele nota que você aumentou de peso. Aí ele prescreve para você sibutramina. Ela faz você perder alguns quilinhos, mas te dá um ataque cardíaco, seu coração dispara. Você volta novamente ao médico. Ele nota que além da taquicardia, você tem aquela batedeira. E a pressão começa a subir. Aí você vai sair de lá com mais 2 medicamentos, losartana e atenolol. A lista está aumentando, né? Você já está com 35 anos e toma fluoxetina, clonazepam, sibutramina, losartana e atenolol. E ainda você, para fazer com que sua memória fique menos, essa consciência fique menos pesada, você começa a tomar um polivitamínico, né? Você começa a tomar aqueles que passam na televisão, né? Tome cálcio, calcitran, piriri, pororó, né? Cálcio no lugar errado, cálcio em excesso, sem os minerais que o levam para o lugar certo, entre eles magnésio, vai para o lugar errado. Não vai para o osso, vai para a articulação, vai para o vaso sanguíneo, vai para o cérebro. Então, às vezes você toma cálcio sem as compensações, sem os minerais corretos para mandarem ele para onde ele deve ir, magnésio, vitamina K, a coisa não funciona. Bom, já se vão aí R$350 por mês. Pesa no orçamento. O dinheiro a ser gasto em investimentos e lazer escorre para o ralo da indústria farmacêutica. Você começa a ficar nervoso, preocupado e ansioso, apesar da fluoxetina e do clonazepam, pois as contas não batem no final do mês. Começa a sentir dor de estômago e azia. Seu intestino fica preso e você vai a outro médico. Aí você começa a tomar, então, além do que você já tomava, omeprazol. Aí o médico fala para você toma toda a vida.
domperidona, que é para só ter digestão, e mais um laxante, que é natural, mas não é tão natural assim, né? Os sintomas somem, mas só os sintomas, apesar de seu intestino já ter virado uma bagunça. Aí começam a aparecer outras queixas. E uma delas é particularmente perturbadora. Aos 37 anos, você já não tem mais potência sexual. E aí, você começa a notar que libido já está baixo e você já não tem mais satisfação no ato sexual. Aí, isso não é problema. Você vai no médico e o médico te passa, então, sildenafil, tadalafil, né, Viagra, esses outros assim da vida. E aí, você escolhe qualquer um, você tem uma melhora, mas esses remédios te dão uma dor de cabeça tremenda, palpitação, vermelhidão e coriza. Aí o doutor aumenta a dose de atenolol e te passa uma Neosaldina, a Nelsa, né? Para você tomar antes da relação. Aí, qualquer coisa, se corrimento nasal, você aplica um Sorine, alguma coisa assim, né? E aos 40 anos, quando tudo parecia solucionado, você começa a perceber que seus dentes estão apodrecendo e caindo. Talvez seja efeito do antidepressivo. Aí você gasta com o dentista. E gasta bastante, né? Nessa mesma época, outra constatação. Sua memória está falhando bem mais que o habitual. Aí você vai no médico e ele prescreve um fitoterápico, pelo menos alguma coisa boa, um ginkgo biloba. Aí você faz exames de rotina, 40 anos, e sua glicose está em 110 e seu colesterol em 220. Aí o doutor tem que virar o receituário para escrever o restante da receita, né? Aí ele vai escrever metformina e simvastatina, para evitar diabetes e infarto. E aos 40 e poucos anos você já está tomando. Vamos fazer a lista aqui, ó. Fluoxetina, clonazepam, losartana, atenolol, polivitamínico de A a Z, omeprazol, domperidona, laxante natural, sildenafil, neosaldina, acabou a minha mão, ginkgo biloba, metformina e simvastatina. 13 medicamentos, né? R$1.000 por mês. E sem saúde. O pior é isso. Entretanto, você ainda continua deprimido, cansado e engordando. Mas o doutor, então, troca a fluoxetina por duloxetina, que é um outro antidepressivo mais moderno. Aí você se sente um pouquinho melhor, ou seja, menos ruim. Mas esse antidepressivo faz que você urine muito demorado. E o jato fica fraco. E aí ele faz com que você levante 2 vezes à noite para urinar e você perde, então, o teu sono. E aí o médico faz para você, não, toma tansulosina, que ela faz com que você urine. Mas você já tem alteração na ejaculação. Não consegue mais. Bom, isso acontece com alguém aqui? É estatística. Você vê que quanto mais eu uso o medicamento, mais eu me exponho ao medicamento, aos efeitos colaterais desse medicamento. Então você trata sintomas. Isso é um dos fatores que geram toxina. E aí, nós achamos, por exemplo, que as doenças surgem pela ira de Deus. E não é assim. Surgem por causa do nosso estilo de morte, nosso estilo de vida. Nós confiamos e acreditamos que esse jeito de cuidar é o melhor. Mas o melhor jeito é o jeito de Deus. Então, primeira coisa a fazer, livrar do lixo tóxico. Está vendo esse Total Life aqui? É um produto que está chegando aí no mercado, que não é de A a Z não, tá, pessoal? Mas é algo que veio para te ajudar nesse processo de detoxicação, tá? É um produto que você pode adquirir. Fui eu que criei, tá? Por isso que é bom. Mas ele tem essa função de te ajudar nesse processo de detoxicação, tá? Mas o que a toxina faz no seu corpo? Então, ela vai entrar por meio da água, do ar, dos alimentos, do medicamento, né? E contato direto com a sua pele. Uma das principais fontes que nós temos de contaminação hoje é alumínio, metal pesado. Doutor, mas eu não como alumínio. Não, você toma medicamento, um antiácido que tem hidróxido de alumínio. Você faz vacina, vacina tem alumínio e normalmente tem mercúrio.
A base de quase todas as vacinas, o conservante é mercúrio. Você usa antiperspirante. Todo antiperspirante tem alumínio. E quanto mais branquinho, mais alumínio. E onde você passa antiperspirante? Na axila, né? Claro. Fonte de irritação. O que tem aqui? Gânglios, cadeia ganglionar, que vão estar diretamente ligados aqui à mama. Então, você vai ter uma fonte de exposição a uma agressão ao seu organismo. O câncer nada mais é do que uma agressão extrema ao seu organismo. É uma célula que não é alienígena. A célula cancerígena não é alienígena, é uma célula sua que sofre um processo de agressão constante e ela vai se defender. Ela vai se defender. Por isso que ela vai usar o principal meio, multiplicação. Então, se você tem fator de agressão, tem que tirar esse fator de agressão. Por isso que a detoxificação é tão importante. Uma das coisas que ela vai criar é isso aqui, ó, inflamação. E um tipo de intoxicação que a gente não se preocupa ou não sabe, eletroosmog. O que é isso? Alguém aqui dorme com o celular embaixo do travesseiro? Você atende o celular com ele carregando? Fonte de radiação eletromagnética. Isso detona o seu cérebro. Você aumenta em 20 vezes a chance de um tumor cerebral. Então, o ideal é o celular ficar, a hora que você for dormir, a 2 metros longe de você. E quanto mais você puder falar no viva voz, ou falar com fones de ouvido, melhor. Evite ao máximo de ficar com ele aqui. Se você puder limitar a 20 minutos por dia o contato com o celular aqui, é melhor. Tá? Então, uma fonte. Outra fonte. Micro-ondas. Micro-ondas é uma bomba eletromagnética. Por que o alimento fica aquecido? Porque, em vez da fervura, você vai esquentando gradualmente. Agora, no micro-ondas, ele faz com que as moléculas sejam agitadas rapidamente. Isso quebra ali a vida. O alimento que está ali não tem mais vida. É algo morto, cheio de radiação eletromagnética. Então você começa a ter alguns sintomas. Outra coisa que nós não conhecemos, xenobióticos. Hoje nós somos a sociedade do plástico. Então quanto mais você come alimentos industrializados, mais você vai estar sujeito a aditivos químicos, que são derivados de petróleo. O plástico está em quase tudo que a gente consome, né? Há pouco tempo atrás foi proibido o uso nas mamadeiras de bisfenol A, que é uma substância altamente cancerígena. Mas imagina assim que você dava para o seu filho leite de soja, que não é saudável. O que você tem de hormônio feminino num leite de soja, num copo de leite de soja, uma criança que toma assim 4 a 5 mamadeiras de leite de soja por dia, ali na faixa de 1 ano, 2 anos, o tanto de hormônio que tem ali corresponde para aquela criança a como se ela estivesse ingerindo 5 comprimidos de anticoncepcional. Imagina um menino tomando isso. Então você está fazendo o quê? Feminilização. E puberdade precoce na menina. Então você dá para o seu filho lá de 1, 2 anos, coloca lá esse leite de soja, uma mamadeira e coloca no micro-ondas. Já pensou no que está acontecendo? Cronicamente você fazendo isso? Então, isso é xenobiótico. E isso entra no seu organismo de uma forma que o organismo interpreta ele como um hormônio. Só que interpreta como um hormônio feminino. E aí isso acumula em tecido gorduroso. Então, por isso que eu falei para você, isso aqui, o pancíceps, não tem nada de romântico. Isso aqui é depósito de doença. É depósito de xenobiótico. Depósito de hormônio feminino. Tá? Nas mulheres, por que as mulheres hoje estão tendo cada vez mais quadros de endometriose, miomatose, infertilidade, distúrbios menstruais? Por quê? Uma das fontes, xenobióticos. Além do que, as mulheres hoje tomam anticoncepcional, que é um hormônio, que bloqueia o hormônio que o organismo fabrica. Então, quando a mulher chega na menopausa, ela já está com falta de hormônios femininos há muito tempo. Por isso que hoje está acontecendo uma situação muito triste.
As mulheres, quando chegam na menopausa, hoje, já têm a mesma taxa de incidência de doenças cardiovasculares, infarto, do que homens. Que era algo que não existia antes do advento do anticoncepcional. Era uma mulher para cada 10 homens. Hoje a taxa é 1 para 1. Doença que a mulher não tinha. Então, nós estamos expostos. Nosso corpo foi projetado para se defender. Mas só que o nível de agressão hoje é tão intenso que ele não está dando conta. Porque, olha, essa aqui é a equipe que Deus criou para gerenciar esse lixo. Cólon, intestino, pulmões, pele, trato urinário, vasos linfáticos e fígado. Como eu falei para você, olha onde é armazenado. Tecidos com gordura. E olha alguns tecidos além disso aqui. Ó. Cérebro, seios. Qual que é o câncer que tem mais aumentado nas mulheres? Câncer de mama. E próstata. Então, o negócio vai se acumular em algum lugar. E onde acumula, vai ter reação. Tá? Então, ali, ó, isso aqui, ó, depósito de toxinas. Se você está intoxicado com essas toxinas, você vai começar a ter alguns sintomas. Olha alguns deles. Cansaço, fadiga crônica. O seu coração vai começar a sentir, você vai ficar com o seu coração doente. Começa a perder a memória, porque essas substâncias e metais tóxicos são normalmente neurotoxinas, elas agridem os seus neurônios, elas destroem seus neurônios, as suas células nervosas. Você vai envelhecer precocemente. Há pouco tempo atrás, teve um ministro, acho que da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, que ele era um jovem, eu nem tenho essa foto, mas ele era um homem jovem, sim, e ele foi envenenado por dioxina. Acho que 2, 3 semanas depois, ele era um velho. Então você envelhece prematuramente. Problemas na pele, então você começa a ter quadros de dermatites atópicas, começa a ter quadros de urticárias, começa a ter psoríase. Artrite. Junta vai sofrer. Desequilíbrios hormonais. Então aquilo que eu acabei de explicar a você. Ansiedade, dores de cabeça. Isso está muito ligado também com o uso crônico de micro-ondas, tá? Desordens emocionais, ou seja, você muda a forma de reagir ao mundo. Câncer, doenças autoimunes. Doutor, e Alzheimer? Alzheimer é uma doença que nós chamamos hoje, basicamente, como o fundo dela, uma nutropatia. Como assim? Alzheimer é diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3, doutor? É. Alzheimer, entende-se assim que o cérebro produz insulina. Insulina é um hormôniozinho que regula o açúcar do seu sangue. Então, no cérebro chega lá a quantidade, essa insulina está lá, bloqueia o excesso. Só que, como eu falei ontem, a nossa alimentação é basicamente carboidrato. E como a gente cai naquela história de bis, é impossível comer no só, a gente não consegue comer só aquilo que a gente precisa, a gente come mais do que a gente precisa. O que acontece? Chega um excesso e o seu organismo, ele foi criado para armazenar. E ele armazena isso. Então chega esse excesso, o teu organismo começa durante um tempo a compensar isso. Depois de um tempo não consegue mais. Aí o cérebro, como reação, ele faz um processo que a gente chama de glicação. Ele vai então fazer como se aquilo lá se transformasse em... já queimou açúcar queimado, caramelo? É mais ou menos isso que é essa glicação. E esse é o terreno para a formação dessa substância beta-amiloide. Aí, uma outra coisa que vem, alumínio. Que é o que a gente consome diariamente. Tá? Então, isso é um processo de Alzheimer. É uma doença, e o organismo, então, ela pode entrar numa doença autoimune. Está dando para entender, pessoal? Ó, melhor desodorante. É o que eu uso, tá bom? Leite e magnésio. Tá? Esqueça qualquer rolãozinho. Tá? Todos têm alumínio. Eu não sei se você vende algum produto, mas a partir de hoje você vai ser transmissor de vida e não de morte, né? Então, se tem um rolãozinho aí que tem alumínio, você não vende mais isso não, tá? Faz o seguinte. Tô brincando. Mas pega o leite de magnésio, coloca dentro do rolãozinho e aí usa e vende. Uma dica. Alguns pacientes chegaram para mim e falaram assim, doutor, peguei o rolão que eu usava, limpei, lavei bem e coloquei o leite de magnésio e uso, é prático para mim. Né? Eu não consegui até hoje fazer isso, mas alguns pacientes conseguiram. Bom, gravou isso aqui? Dica importante. Né? Jejum. Olha lá, jejum é uma das
estratégias que Jesus usava para detoxicar. Porque o jejum não é somente para o seu espírito. Olha o que ele faz. Ele limpa o corpo de acúmulo de compostos químicos, metais e outras toxinas, e faz com que as células e órgãos lancem para fora o lixo que está acumulado ali dentro. Quando você começa a fazer jejum, você não fica um pouquinho enjoadinho, dor de cabeça, aquele mal-estar? É porque nessa hora as células estão expulsando essas toxinas. Por isso que quanto mais você faz jejum, da forma correta, você começa a não sentir esses sintomas, porque o seu organismo está se limpando. Tá? E aí, olha uma coisa que ele faz. Ele tira aquela sobrecarga que está no seu fígado. Né? Então, seu fígado começa a fazer o processo de detoxicação. Mas, você não pode fazer o jejum de qualquer forma. O jejum é uma arma poderosa que o Senhor nos deixou. Mas, muitas vezes, nós fazemos o uso errado do jejum. Nós achamos assim, há pouco tempo atrás, eu fui ministrar no norte do país. E o apóstolo chegou para mim e falou assim, depois da ministração, que eu falei sobre jejum, ele falou assim, doutor, eu fui fazer jejum completo, lá no monte, na época mais quente lá do ano. Né? Quando eu fui ministrar lá, eu ficava normalmente no quarto, porque você saía, vinha aquele calor, né? Não era o calor humano, era o calor do local. Ele foi, no terceiro dia, ele contando, ele teve que ser levado de ambulância para o hospital, porque ele estava entrando em insuficiência renal aguda. Uma ótima arma, mau uso. Doutor, eu quero fazer jejum de 40 dias. Você pode fazer? Eu quero fazer o jejum de Jesus. Você pode fazer. Só que do jeito que você está, nem se atreva. Por que Jesus podia fazer jejum a qualquer hora? Porque naquela época não existiam toda essa poluição que nós temos, todas as toxinas que nós temos, e ele só comia os alimentos que Deus havia criado. Se você for fazer um jejum de 40 dias, você tem que fazer uma preparação. Ou seja, você tem que detoxicar. Eu fiz isso para um pastor. E esse pastor falou assim, doutor, eu quero fazer. E aí, então, eu falei assim, ok. Passei ele pela máquina lá, meu aparelho, e pedi todos os exames dele. Falei assim, olha, 2 semanas de preparação. Ele foi começando a fazer toda essa preparação, aí entrou. Só que ele convidou um outro pastor, um amigo dele, que tinha acabado de chegar na praia. Falou, vamos fazer o jejum de 40 dias? Vamos, pela fé eu vou fazer. Eu falei, amém. O senhor vai fazer mesmo? Vou, pela fé que o senhor vai me fortalecer. Amém. Aí, toda semana eu acompanhava os dois. Só com água. Só água. Água alcalina. Eu falei assim, a água tem que ser alcalina. E aí eles só tomavam água. Fui acompanhando ele toda semana. Terceira semana, 21 dias, perdão. Vieram para o consultório. O pastor que tinha feito a preparação, estava lá forte. O outro, você via aquela cara assim, que já estava, a coisa estava feia. Fiz o exame nele. Falei para ele, pastor, a partir de agora, não é mais recomendável o senhor continuar fazendo esse jejum. E ele falou assim, doutor, ainda bem que o senhor falou isso. Se o senhor falasse para mim para continuar, eu ia pela fé. Mas o meu corpo já estava dizendo, para. E ele parou. O outro pastor, que fez tudo certinho, chegou nos 40 dias, não chegou nos 40 dias, perdão, porque com 39 dias ele teve uma visão e que o Senhor estava alimentando e aí ele foi ao banheiro. É claro que ele não ia no banheiro nesse período, né? Porque não tinha nada produzindo. E aí ele entendeu que era o tempo de encerrar. Conseguiu fazer, não perdeu nada de músculo. Fez da forma correta. Então, o jejum é uma poderosa para você. E a partir desse momento, esse pastor também voou, né? 40 dias de jejum. Só que, se eu faço de uma forma errada, ele não é bênção. Porque você não pode só cuidar de espírito e alma, você tem que cuidar de corpo também. E a gente destrói corpo, achando que está fazendo algo espiritual, eu sou espiritual. Não, você é espírito, alma e corpo. Ontem eu falei, não acredite ou não mais declare essa palavra. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Isso não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que você é espírito, alma e corpo. Os 3 são iguais perante o Senhor. Então, como você vai fazer o jejum recomendável? Aqui, ó, suco de vegetais e frutas. E água alcalina. Tá? Você pode fazer isso. O Total Life entra muito bem em fazer jejum, tá, pessoal? Porque você vai aumentar essa excreção. Você vai fazer com que o seu organismo funcione muito bem. Tá? Ok. Então, vou dar uma pinceladinha rapidinho
sobre água. Falei sobre água. Você precisa tomar água, porque Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha aqui a molécula de água. Essa é a molécula de água. Esse é o ângulo correto da molécula de água. Esse é o ângulo que garante com que ela se ligue, faça pontes, que a gente chama clusters. E isso faz com que haja, então ela tem uma melhor condutividade, ou seja, ela consegue cumprir melhor essa função. Esse é um dos princípios que o pessoal tem usado na água ionizada ou água magnetizada, tá? Que é esse princípio de tentar manter esse ângulo aqui, tá? Mas olha que interessante, uma pesquisadora que estudou mais de 40 anos sobre água, ela descobriu que nós temos dois tipos de água no nosso corpo. Aqui, ó, a água desestruturada, que tem alta densidade, e a água estruturada, que tem baixa densidade. Ou seja, uma água leve e uma água pesada, tá? Você precisa ter as duas águas no seu organismo? Precisa. Só que quanto mais água leve você tem no seu organismo, mais você caminha para envelhecimento normal. Dificilmente você vai ficar doente. E você então vai morrer por morte natural. Agora, quanto mais água desestruturada, mais água pesada eu consumo. Imagina assim, por exemplo, que se você toma um refrigerante, um copo de refrigerante, você precisa de mais ou menos 30 copos ali de uma água alcalina para tentar compensar o estrago que aquele copo de refrigerante está fazendo. Você não vai tomar 32 copos de água. Então imagina que quanto mais água morta você está tomando, mais você está desestruturando o seu organismo. E isso vai caminhando, olha, para local, então uma inflamação local causa doença, e aí você vai gerar um envelhecimento anormal, você vai começar a envelhecer mais rápido, os processos bioquímicos vão fazer com que você envelheça mais rápido, e isso vai, então, causar uma desestruturação exagerada, que é câncer ou doença autoimune. E aí você morre de morte não natural, não a morte que Deus havia planejado para você. Então, quanto mais água eu tomo, mais água leve eu tomo, ou consumo, ou tenho no meu organismo caminha para a saúde. Olha como que é o nosso corpo. Um feto tem 100% de água, um bebê, 80%. Um adulto, 70%. E na idade, já no idoso, 50%. Tá? Então, 70% de água. E como que ela é distribuída? Aqui, ó. 66% da água está dentro da célula. 66%, 28 litros. Então, um indivíduo assim, que tem 70 quilos, mais ou menos 42 litros. No espaço entre as células, 9,5 litros, aqui que atua o sistema linfático. E o sangue, 4,5 litros. O que acontece? Nós só nos preocupamos com isso aqui, ó, 10%. Os outros 70%, a gente acha que a água é só solvente. Está lá, mas não tem nenhuma função. Mas se você não tem a água adequada, sabe o que vai acontecendo com você? Você vai virando um pântano. Água de pântano. Você toma água de pântano? Mas se você for alguém que começa a cuidar do seu aporte de água, sua água vai ficar igual cachoeira, aquela água cristalina. Você toma água de cachoeira cristalina? Água mineral? Toma, né? Então é esse o princípio. Então o nosso organismo, ó, 82% o sangue, ossos tem 25% de água. Mas eu gostaria de colocar para você algo muito interessante sobre o que acontece com as nossas emoções, a forma... Lembra que eu falei ontem para você qual que deve ser a sua atitude? Atitude de gratidão? Isso? Em tudo dai graças? É isso? Ou seja, nós cantamos agora, eu quero te adorar, não foi? Eu quero te adorar, eu quero te adorar. Porque essa deve ser a nossa atitude. Ou melhor, deve ser a nossa vida. Olha que interessante, teve um cientista japonês que fez um experimento e colocou um copo d'água entre dois alto-falantes. E aí ele colocou oração, o som de uma oração. Olha o que aconteceu com a água. Ele congelou essa água e fotografou. Olha os cristais, não parece uma joia? Aí, ele fez isso aqui, ó. Colocou essa água com alguém falando uma ameaça de morte. Olha o que aconteceu com a água.
som da voz de Adolf Hitler. Olha o que aconteceu com a água. Então, por isso que eu falei para você, cuidado com o que você fala. Ó, música clássica. Olha o que acontece com a água. Heavy metal. E aqui, som de uma oração. Antes do som da oração, a mesma água. Qual atitude você escolhe? Qual água que você quer ter no seu organismo? De gratidão ou de murmuração? Ficou claro isso para vocês? Então, quando a Mariana Valadão canta aquela música, Eu Escolho Te Louvar, ela está dizendo, eu quero ter água, eu quero ter uma joia na minha vida. Quando eu murmuro, ok? Então, qual água você quer? Moléculas dos bons sentimentos ou dos sentimentos poluídos? Já fez a sua escolha? Eu creio que você já fez. Quando aceitou Jesus, você já declarou isso e o que você quer para a sua vida. Então, aqui são as características da água. O pH, que eu falei para você, tem que ser maior que 7. A capacidade dela de diminuir as toxinas. A condutibilidade, ou seja, como ela leva os minerais. A tensão superficial, aquele ângulo que eu falei. E a pureza, claro, você tem que tomar água pura, né? Ok? Então, a melhor água que você tem que tomar, água alcalina. Filtro de barro não vai fazer com que essa água seja purificada, tá? Você tem que colocar ela no filtro, pelo menos com carvão ativado, ok? Basicamente assim, quanto mais caro o filtro, mais o benefício que ele traz para você. Ele consegue eliminar as toxinas e aqueles metais pesados que existem na água, ok? Vamos falar rapidamente de alimentação. Eu estou dando só uma pincelada, tá, pessoal? Tem muita coisa para falar da água, mas só que eu vou ter que falar rapidinho. Então aqui, ó, faça do seu alimento o seu medicamento. Pronto, posso acabar o negócio de alimentação? É isso, né? O seu alimento tem que ser medicamento. Então, que tipo de alimento eu vou consumir? Tem 2 geladeiras. Pensa assim, eu tenho uma geladeira com alimentos artificiais e outra com alimentos naturais. Aí, na porta dessa geladeira de alimentos artificiais, está escrito assim, esses alimentos gerarão para o seu organismo obesidade, diabetes, cardiopatia, doença do coração, né? Artrite, fadiga, câncer, constipação, depressão, ansiedade, impotência e alergias. Isso que está na porta da geladeira. Agora, esses alimentos naturais que Deus criou para que você pudesse ter vida abundante, vão gerar para o seu organismo proteção contra câncer, cardiopatias, enfermidades degenerativas como Alzheimer, obesidade. E vão otimizar o seu vigor mental, físico e seu sistema imunológico. Qual escolha você faz? Vocês estão com medo de responder? Natural, né? Então, acho que não tem nenhuma foto aqui de Coca-Cola, nada disso aqui, para não te deixar tentado, né? Mas olha, tudo que você põe na sua boca tem potencial de gerar vida ou morte. Como eu falei ontem, o que você come não vai pedir que você vá para o céu, mas pode fazer com que chegue lá muito mais cedo. Então, qual que é a melhor dieta, doutor? Será que é low carb? Será que é paleo? Será que é a dieta da USP? Será que é a dieta da Lua? Sei lá. Né? Será que é a revistinha Dieta Já? Qual que é a melhor dieta? Primeiro, eu vou conceituar a dieta. Dieta é o período de tempo que você não vê a hora de acabar para voltar a comer tudo que você comia antes. Isso é dieta. Não mudou sua mente. Você volta a comer tudo que você comia antes. Qual que seria a dieta prudente, segundo o aspecto médico? Aqui, ó. Adequar o consumo de lipídios. Então, eu tenho que comer gordura boa. Diminuir o consumo de gorduras trans, aumentar o consumo de gorduras ômega 3, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Aumentar o consumo de frutas e verduras, ideal 5 porções por dia. Diminuir o consumo de carboidratos refinados e aumentar o consumo de grãos e produtos integrais. Basicamente, isso aqui foi publicado em 2007 na revista Circulation. É um estudo de respeito, de peso, vamos falar assim. Mas, basicamente, qual que é a dieta que eu tenho que fazer? Dieta de Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Sempre olha para Jesus. Então, doutor, eu não sou especialista. O que eu tenho que comer? A oração que eu faço sempre é assim, Senhor, eu não vou ingerir alimentos que me trazem morte, somente alimentos que me trazem vida. E a tua palavra me diz que o Senhor me dá espírito de sabedoria. Então, me ajuda a discernir o que eu não posso comer, ou o que eu devo comer. Então, qual que é o padrão que você pode seguir? Evite ou elimine 3 brancos e frituras. Quais são esses 3 brancos? Farinha refinada,
açúcar refinado e sal. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para você do processo lá que acontece no cérebro? Do açúcar em excesso? É isso aqui, ó. Aqui é a clara de ovo. Isso aqui é o quê? Proteína. Certo? Olha o que acontece quando você coloca açúcar na proteína. Suspiro. O seu cérebro fica suspirando por saúde. Deu para entender? Dá para comparar bem aqui? Já fechou para você? Ok. Ah, doutor, olha o que a Bíblia diz. Eu achei esse versículo e falei, meu Deus, as pessoas vão me matar agora. Provérbios 25, 27. Não é inteligente empanturrar-se de doces. Não é que você não possa comer doce, mas limite. Está dizendo assim, não é inteligente empanturrar-se, tá? Você vai perguntar, doutor, o senhor come doce? Assim, eu gosto de doce, mas eu procuro equilibrar, tá? Você vai perguntar assim, doutor, eu posso comer açúcar? Pode. Mas vamos ver aqui uma lista de 9 alimentos que você nunca deveria comer. Aqui, eu falei do plástico, alimentos embutidos, tá? Aqui tem bastante a questão de alimentos embutidos, né? Mas está associado a uma alta incidência de câncer, principalmente câncer de cólon, câncer de intestino. Margarina não é alimento, tá? Margarina não é alimento. O problema é que a gente trocou manteiga por margarina, tá? Margarina é um plástico, praticamente é um plástico, tá? Então, eu quero ter doença, eu quero entupir minhas artérias. Come margarina. Come margarina. Ah, doutor, mas minha margarina tem vitamina. Olha, eu tenho aqui um frasquinho de veneno, um arsênico, mas eu coloquei vitamina A, vitamina C. Você quer tomar? Não, é veneno. Mas é vitamina. Então, aqui tem veneno. Mas você começa... Ah, não, mas tem vitamina. E você paga mais caro. Olha lá. Óleos. A maioria dos óleos vegetais que nós consumimos não são próprios para consumo humano. Então, qual óleo que você deve consumir? Azeite de oliva extra virgem. De uma forma geral, use azeite de oliva extra virgem. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, que nem existe canola, são altamente inflamatórios. Eles vão gerar inflamação nas suas células. Ou seja, vai gerar destruição. A pipoca, o problema não é a pipoca, tá, pessoal? Aqui eu coloquei, mas é pipoca de micro-ondas, tá vendo? Todo alimento em micro-ondas. Então você pode comer pipoca, mas não a pipoca de micro-ondas. E esses aqui, alimentos de soja que não são fermentados. Então, eu já falei de leite de soja, iogurte de soja, carne de soja, proteína de soja. Isso não, o que você tem que consumir de soja é alimento fermentado, ok? O que você deve... Ah, tá. Sal, o cloreto de sódio. Aqui, refrigerante e açúcar. Açúcar. Por que eu falo tanto do açúcar? Porque, assim, o mesmo mecanismo no seu cérebro, a mesma via de estimulação no seu cérebro que uma cocaína, que o crack ativa, é a mesma via do açúcar. Por isso que quando você faz uma dieta e fica 3 dias sem comer açúcar, nos primeiros 3 dias você fica muito agressivo. Você quer matar alguém. Porque você está fazendo o quê? Abstinência. Tá? Então é a mesma via. Açúcar está associado a TDAH, transtorno de déficit de atenção. Então, quanto mais alta a quantidade de açúcar que uma criança come, mais ela vai ter alteração no seu padrão cerebral. Coca-Cola, água morta. Água morta. Tá? Eu falei já para você. Tem um viewszinho, mas não dá tempo de colocar. Aspartame. Então, quando você lê num alimento assim, fenilcetonúricos, contém fenilalanina, você vai ter aspartame ali. Aspartame é uma neurotoxina, ou seja, detona neurônio, detona células nervosas. Então, o que eu posso comer? Olha lá. Olha que coisa boa, né? Doutor, cadê a carne aqui, doutor? Gorduras boas. Isso aqui são gorduras boas, tá? Então, você vai ter gorduras monoinsaturadas, ômega 3 e gorduras saturadas. São todas gorduras boas. Você sabe o que significa unção no hebraico? A palavra grega para unção, a hebraica para unção é gordura. Então, é óleo da unção. Então, quer dizer, gordura é algo fundamental para o seu organismo. Seu cérebro se alimenta de gordura. Seu coração se alimenta de gordura. Então, hoje quando a gente fala assim, gordura, a gente fala assim, meu Deus, né? Mas gordura tem a função fundamental. Então aqui, gorduras monoinsaturadas, azeite de oliva extra virgem,
amendoim, abacate, azeitona, amêndoas, nozes e avelãs. Então, aqui estão algumas características do seu azeite, tá? Gorduras ômega 3. Então, temos o DHA, que vai proteger seu cérebro, proteger contra Alzheimer e ajudar na prevenção de TDAH. E o EPA, que tem ação anti-inflamatória, ou seja, efeito anti-câncer, efeito anti-hipertensivo, protege seu coração. Carne. Nossa, eu coloquei carne aqui, gente. Quer dizer que eu posso... Esse doutor não é tão ruim como eu estava pensando. Olha lá. Eu coloquei aqui carne vermelha, carne de frango e carne de peixe. Olha o que tem num bife de filé mignon. 49% da gordura do óleo que tem no filé mignon é o mesmo tipo de gordura que tem no azeite de oliva. Então, não tem efeito de mexer no colesterol. Ok? Então você pode comer carne. Doutor, pode ir embora já. Agora você já fez tudo que falou. Frutas e vegetais. Então, lembra que eu falei 5 porções por dia. É importante que você tenha a introdução de frutas e vegetais. Não adianta você falar assim, doutor, não gosto de fruta, de vegetal. Pensa assim, Deus que criou. Deus que criou. Então você fala assim, se Deus criou, é bom para mim, e eu vou então quebrar esse paradigma na vida em nome de Jesus. Então, quais as melhores frutas para você consumir no seu dia? Coco e abacate. À noite, coloca as outras frutas, salada de frutas, por exemplo. Tá? Você faz isso que você modula bem a sua glicemia. Você faz um efeito melhor para o seu organismo no uso de gordura como fonte de energia. Então, o seu organismo começa a ser uma maquininha de queimar gordura. Um outro alimento que nós não consumimos hoje. Sol. Tá? Sol é fundamental porque isso aqui, vitamina D. A gente pensa em vitamina D só como raquitismo, mas isso é a ponta do iceberg. Olha que a falta de vitamina D vai causando. Mães que não têm deficiência de vitamina D expõem sua criança a quadro de autismo. Tá? Então, mulher que está gestante tem que tomar vitamina D. E ômega 3. Tá? Então vai alterando tudo isso aqui. E hoje, olha o que acontece. De 40% a 75% da população mundial é deficiente de vitamina D. O nível que é recomendado é pelo menos esse aqui, 40% a 60%. Ok? Então tem que tomar sol, principal fonte de sol. Tá? Leite. Assim, uma das maiores quadros que está acontecendo hoje é a intolerância à lactose. As pessoas têm uma deficiência na enzima que faz digestão do açúcar do leite. Aí você começa a ter sintomas digestivos, azia, queimação, gases. E então, o que eu recomendo assim, é não consumir o leite in natura. Procure usar mais derivado lácteo. Um deles, iogurte, kefir. Alguém conhece kefir? Kefir é ótimo, porque vai trabalhar principalmente sua microflora intestinal. Você tem mais bactérias no seu intestino do que células no seu corpo. Então, você não é o que você alimenta, você é o que você dá para suas bactérias. Então, você tem que dar coisa boa. Uma das coisas boas, alimentos fermentados. Então, o leite fermentado, queijos, são outras opções para você consumir. Então, soja. Aqui estão os fermentados à base de soja. Tempê, natô, shoyu, sem glutamato e miso. Tá? Esses são os alimentos de soja que você pode consumir. Qual o sal que eu posso consumir, doutor? Uma das sugestões, sal do Himalaia. Tá? Aquele sal rosinha. Ovo. Olha aqui o ovo. Você pode consumir ovo. Eu como normalmente 4 ovos por dia. Tá? Então, ovo faz parte da sua vida aí. Quer evitar degeneração macular, aquela doença que dá no teu olho, coma ovo. Uma fonte rica de luteína e zeaxantina. Chocolate. Sabe qual é o grande problema? Você não come chocolate, você come algo parecido com chocolate. Se você gosta de chocolate branco, você não está comendo chocolate, porque não tem chocolate nenhum, tem cacau lá. O chocolate, o negócio é cacau. Então, quanto mais cacau tem no chocolate, mais saudável é para o seu organismo. Eu tenho alergia a chocolate. Na verdade, provavelmente você deve ter alergia ao leite que vai nele. Tá? O que eu faço? O chocolate é um dos alimentos que mais aumentam dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da alegria, da memória, da concentração. É o neurotransmissor da paixão. Aí, junto com esse outro aqui, café, o que eu faço depois do almoço? Chocolatezinho 70%, um cafezinho expresso. Toma, meu amor. Estou aumentando dopamina, vai ficar cada vez mais apaixonada por mim. Então, maridão, aprende o segredo aí.
Tá? Então tem que ser um café de boa qualidade, até 4 xícaras de café por dia, de expresso, no caso, você pode consumir. Acima disso, se você gosta muito de café, procure usar descafeinado. Tá? Chocolate, então, aquele detalhe, quanto maior o teor de cacau, melhor. Óleo de coco, então, esse óleo, a principal função, ele é rico em triglicéridos de cadeia média. É o combustível para o seu cérebro. É o combustível para o seu cérebro. Esse tipo de gordura faz o seu organismo gastar energia para ser consumida. Tá? E qual adoçante que eu posso usar, doutor? O senhor usa açúcar? Não, eu não uso açúcar. Você vai perguntar assim, eu posso usar açúcar? Qual que é o açúcar melhor para mim? Eu posso usar açúcar mascavo? Aí eu uso açúcar mascavo quando eu faço bolo. Eu faço bolo. Mas assim você vai fazer o seguinte. Você vai chegar de manhã cedo na frente do espelho, nu, com aquela fitinha métrica. Cintura do homem abaixo de 94. Mulher abaixo de 80. Fala assim, se pergunta, espelho, espelho meu, eu posso usar açúcar? Você olha a fitinha métrica. Se estiver acima disso, não, você não pode usar açúcar. Entenderam? Ah, mas é mascavo. Olha a fitinha. Adoçante, estévia. Tá? Esse é o melhor adoçante que existe. Porque esse estimula as células beta-pancreáticas, as células do seu pâncreas. Elas voltam à normalidade. Tá? Então, e outra coisa, estévia, tem vários estudos mostrando que a estévia está associado a uma diminuição da compulsão por doces, por carboidratos. Tá? E além disso, vários estudos têm mostrado também que quando você usa estévia, você também tem uma melhora na compulsão por drogas. Ok? Então, o estévia é um alimento muito bom. Pessoal, tinha mais coisa para falar, mas o nosso tempo urge.